Mira era aquela garota que sempre sofria bullying pesado na escola, tudo por causa da aparência. Chamavam ela de feiosa, sem dó nem piedade. Teve até um moleque que fingiu estar apaixonado por ela, só pra humilhar ainda mais. Entregou uma carta dizendo que ela era horrível. E os amigos dele, rindo e gravando tudo enquanto ela chorava. Mano, imagina o trauma, a autoestima da Mira foi pro chão. Tanto que ela decidiu fazer cirurgia plástica antes de entrar na faculdade. Triste, né? Mas olha só a reviravolta. Depois da cirurgia, ela ficou tão bonita que os caras não conseguiam nem disfarçar o interesse. Um deles, chamado Taiga, já chegou pedindo o número dela. Só que como ela não estava acostumada com esse tipo de atenção, ficou toda sem graça e saiu andando. E aí, no meio do caminho, ela esbarrou justo no Kei, o cara mais gato da faculdade. Ela pediu desculpa rapidinho e saiu de fininho, mas esqueceu até do cheiro dele. Na aula, Mira acabou conhecendo a Kishimoto e a Saki, duas meninas super gente boa, e também a Jonami, uma garota linda de forma natural, que logo pediu pra ser amiga dela. Fofa? Nem tanto, espera só. O que deixou Mira de queixo caído foi ver que o Kei estava na mesma turma que ela. Coincidência ou destino? Depois da aula, Kishimoto comentou com Mira que o perfume dela era muito gostoso, e aí a Mira ficou toda animada para mostrar o frasco, só que percebeu que tinha perdido. Que raiva, né? Aí quem aparece? O próprio Kei devolvendo o perfume para ela. Mas claro, Jonami já começou a ficar com ciúmes, né? E não demorou para rolar treta, quando Kishimoto elogiou a beleza da Mira e perguntou se era tudo natural. A Jonami já mandou na lata que achava feio quem fazia cirurgia. Tudo isso só para tentar deixar a Mira mal na frente dos outros. Só que o Kei não deixou barato. Ele virou para Jonami e perguntou se ela curtia humilhar os outros assim, na maior cara dura. Ela tentou se fazer de sonsa, dizendo que não era isso, mas o climão ficou no ar. Mais tarde, já em casa, Mira ligou para a mãe, toda emocionada. Era a primeira vez que ela sentia que tinha feito amigos de verdade. Fofo demais, né? E aí vem mais bomba. A gente descobre que o pai da Mira nem fazia ideia da cirurgia. E a situação complica no dia da cerimônia de boas-vindas da faculdade. O pai dela aparece por lá e, quando vê a filha, simplesmente não reconhece. Ele acha que é só alguém com o mesmo nome. Mas aí, para piorar, a Jonami, sempre ela, para o cara e pede para ver uma foto da filha dele para ajudar a procurar. Isso deixa a Mira em pânico total e ela acaba gritando para ele parar. Aí, sem saída, revela que é ela mesma, Mayuri. O pai dela, chocado, pergunta por que ela fez a cirurgia e ela, chorando, diz que não conseguia mais viver com aquele rosto antigo. Enquanto isso, a Jonami tá lá no fundo, se divertindo com o drama todo. Depois da treta com o pai, a Mira sai correndo totalmente abalada e acaba tropeçando bem nos braços do Kei. Ele fica super preocupado e pergunta por que ela tá chorando daquele jeito. Mas ela só se desculpa e sai correndo de novo, deixando para trás o perfume. Sim, de novo, parece até destino, né? Logo depois, o Kei se encontra com a Jonami e ela solta a fofoca de que a Mira fez cirurgia plástica. Aí o Kei começa a lembrar, o nome dela não era estranho? Já tinha ouvido antes. Enquanto isso, a Mira continua chorando sozinha até que o Taiga aparece. Ele vê que ela tá mal e pergunta o que houve, mas ela só diz pra ele não se preocupar e que vai voltar pra cerimônia. Só que o Taiga, todo fofinho, abraça ela e fala que ela é mais importante que qualquer cerimônia. E ainda se declara dizendo que gosta dela. E quando ele tá quase beijando a Mira, quem chega? Isso mesmo, o Kei. Aí o Taiga dá um passo para trás, todo sem graça. Kei então entrega o perfume para Mira e revela que os dois estudaram juntos na escola Matsue. Ele só não tinha reconhecido ela por causa da cirurgia. Quando escuta isso, a Mira congela. A vergonha bate forte. Ela ainda pede para ninguém contar nada sobre como ela era antes e vai direto para casa. Chegando lá, o pai dela joga na cara que perdeu a filha que conhecia. Aí foi um soco no estômago. Depois disso tudo, Mira decide sair da universidade. Ela até pede o formulário para cancelar a matrícula, mas o Taiga não aceita essa ideia de jeito nenhum. Ele tenta convencer ela a ficar, dizendo que gosta dela de verdade e até pede para ela ser sua namorada. Só que a Mira, cheia de insegurança, diz que precisa de um tempo e corre pro banheiro para pensar. Enquanto a Mira tá no banheiro, tentando se decidir, ela cria coragem e resolve aceitar o pedido do Taiga. Só que quando ela sai,
toma aquela invertida. O Taiga, do nada, vira pra ela e fala que tudo que ele disse antes foi um erro e que era pra ela não levar a sério. O quê? Como assim, cara? A Mira fica devastada, mais uma vez, achando que tava sendo feita de piada. Só que aí, ela escuta um barulho e vê o Taiga caído no chão. Foi o Kei que chegou e deu uma cabeçada nele, mas, segundo o Kei, foi sem querer. Mesmo assim, o Taiga ficou furioso, tentou partir pra cima e levou a pior. O Kei meteu um golpe e derrubou ele. Fácil. A treta ficou tão feia que o Taiga pegou até uma cadeira para atacar. Mira tentou segurar ele, mas acabou sendo empurrada. No fim, ela caiu nos braços do Kei. A galera toda começou a falar mal do Taiga e ele saiu bolado. Já a Mira começou a perceber o quanto estava próxima do Kei. Tipo, rolava uma conexão ali, sabe? Aí, do nada, a Jonami aparece. E o Kei, que estava todo fofo até então, olha para ela com aquela cara de poucos amigos. Mais tarde, a Jonami vai atrás do Taiga e manda a real. Ela também estava gostando dele, mas como viu que ele curtia a Mira, resolveu deixar pra lá. Só que quando o Taiga escuta isso, ele diz que não vai mais tentar nada com a Mira. E vai dar ruim. Logo depois, a Jonami encontra o Taiga de novo e solta mais uma bomba. Diz que a Mira contou pra ela que gosta dele e que por isso não rolaria ficar com alguém que a amiga curte. E ainda joga na cara que a Mira nunca teve namorado porque era feia demais, a ponto de ter feito uma cirurgia plástica. O Taiga, totalmente abalado, vai atrás da Mira. E do nada, manda um "nunca me casaria com uma garota entediante que fez plástica". Aí ele empurra ela e vai embora, largando a menina destruída. Sério, esse cara perdeu completamente a noção. Depois disso, o Kei vai conversar com a Mira e pergunta por que ela fez a cirurgia. E ela, toda fragilizada, diz que se não arrumasse o rosto, nunca conseguiria ter uma vida normal. Que queria ser como a Saki ou a Kishimoto, que são naturalmente bonitas. Mas o Kei fica revoltado. Ele diz que ela não devia ficar classificando as pessoas pela aparência e que em vez de mudar o rosto, o que ela precisava mesmo era mudar a personalidade. E aí, bum! A fofoca da cirurgia da Mira se espalha geral. Algumas garotas começam a zoar ela, mas a Saki aparece defendendo, e a Kishimoto também. Isso faz a Mira refletir e se arrepender por ter julgado as meninas pela beleza antes. Afinal, elas estavam ali por ela quando todo mundo virou as costas. Mas aí vem a parte tensa de novo. Na cafeteria, o Taiga ainda tá falando mal da Mira por causa da cirurgia. Os amigos até tentam defender ela, mas quem perde a paciência é o Kei. Ele levanta, agarra o Taiga pelo colarinho e dá aquela chamada: "Para de falar besteira". A tensão foi tanta que até a Mira se lembrou de uma cena do passado, na época em que ela sofreu aquele trote cruel. Teve um garoto que também defendeu ela e até jogou sopa no babaca que estava rindo da cara dela. E agora ela se pergunta: será que aquele menino era o Kei? No dia seguinte, a Mira vai até uma loja de perfumes e acaba conhecendo ninguém menos que a criadora do perfume favorito dela, a senhora Masami. E o mais doido é que a Mira já tinha lido uma entrevista dessa mulher no passado, onde ela falava uma coisa linda, que a verdadeira beleza tá na essência, não na aparência, tanto nos perfumes quanto nas pessoas. Essas palavras marcaram tanto a Mira que viraram tipo um mantra para ela aguentar os dias difíceis na escola. Então, ali naquele momento, ela agradece a senhora Masami e conta que foi por causa dela que decidiu estudar ciências. O sonho da Mira é criar perfumes. Imagina a emoção da mulher, né? Ela ficou tão tocada que até convidou a Mira para jantar. E aí veio uma revelação chocante. A senhora Masami não faz mais perfumes. Isso porque, anos atrás, sofreu um acidente e perdeu o olfato. Triste demais. E adivinha quem aparece no restaurante? O Kei. E quando ele vê a senhora Masami, sai correndo na hora, todo desconcertado. A Mira fica sem entender nada e pergunta se ele conhece a mulher. E aí vem a bomba, a senhora Masami revela que é mãe do Kei. Tá tudo conectado, meu irmão. Enquanto isso, o Mukai, um veterano do 3º ano, convida a Saki e a Kishimoto para trabalharem como staff num evento. Já a Mrs. Masami pede um favor para Mira, que ela ajude a marcar um encontro com o filho, já que faz 6 anos que não o vê. Com o coração na mão, a Mira decide tentar.
ela chama o Kei para tomar um café e, para surpresa dela, ele aceita. A Mira então manda a localização para Mrs. Masami, que chega no café uns minutos depois, mas antes de tudo, ela se desculpa com o Kei, explicando que foi a própria mãe dele que pediu esse encontro. Só que o Kei, ainda cheio de mágoa, joga a verdade na cara. Diz que não quer desculpas de alguém que largou a família para ficar com outro cara. Só que a senhora Masami responde que não foi bem assim. Mesmo assim, o Kei não acredita e vai embora com raiva. A Mira vai atrás dele, toda preocupada, e lembra da primeira vez em que eles se encontraram. Naquela época, depois que o Kei defendeu a Mira, ele tinha pedido ajuda para ela descobrir o nome de um perfume que a mãe dele usava. A Mira conseguiu encontrar e ele gostou tanto daquele perfume que passou a usar também. Só que ao mesmo tempo, o cheiro deixava ele nervoso. A mãe dele espalhava aquele perfume pela casa toda e mesmo depois que ela foi embora, o aroma ficou pesado, né? A Mira entende a dor dele e diz que deve ter sido difícil não só para ele, mas para a mãe dele também, que além de perder o contato com o filho, perdeu o olfato. Essa fala pega o Kei de surpresa. Ele liga pro pai na hora para confirmar se isso era verdade, mas o pai desconversa. No dia seguinte, a Mira encontra o Mukai, que oferece a ela um trabalho de meio período no mesmo evento. Ela aceita, já que as amigas também vão estar lá, e aí vem mais um momento inesperado. O Mukai se declara para ela, dizendo que se apaixonou à primeira vista e pede o número dela. Na aula, o Kei tá todo distraído, perdido nos próprios pensamentos. A Mira percebe e pergunta se tá tudo bem. Ele responde que tá mais tranquilo agora e ela aproveita para sugerir que ele se encontre com a mãe dele. Aí ele manda: "Você iria comigo?" E claro que ela topa. No dia do encontro, eles vão conversar com a senhora. E aí, a verdade toda vem à tona. Ela conta que, anos atrás, abriu a loja de perfumes com muito esforço e começou a se destacar. Só que aí, o marido dela, ou seja, o pai do Kei, começou a reclamar que ela estava negligenciando a casa e o filho. Numa noite, enquanto o Kei dormia, a Mrs. Masami falou pro marido que estava esgotada de tanto se cobrar e só queria ser reconhecida. Mas ao invés de escutar, o cara empurrou ela contra a parede. E a pancada foi tão forte que causou um trauma que fez ela perder o olfato. Depois disso, ela entrou numa depressão profunda, se trancou no quarto e se afastou de tudo. Aí o marido aproveitou para pedir o divórcio e ainda mentiu pro filho, dizendo que a mãe queria se separar porque estava com outro homem. Que canalha! O Kei, com ódio, acreditou no pai e disse pra mãe que nunca mais queria vê-la. E foi assim que ela sumiu da vida dele. No presente, depois de contar tudo isso, a senhora Masami se desculpa por ter ido embora e agradece a Mira por ter juntado os dois de novo. E foi lindo ver essa reconciliação começando a acontecer. Mais tarde, a Mira agradece ao Kei por ter defendido ela naquela situação da escola e entrega para ele um perfume de presente, mas já vai logo avisando: é só um presente de agradecimento, não é declaração de amor não, viu? Só que o nome do perfume é Proposta de Mulher. E o Kei fica com o coração batendo mais forte. Será que ele entendeu errado? No dia seguinte, a Mira, a Jonami, a Saki e outras garotas vão trabalhar no evento promovendo uma bebida num shopping. Só que tem um porém. Elas têm que usar uns vestidos bem chamativos e a Mira fica super desconfortável com aquilo. E a situação só piora quando ela dá de cara com o Kei. Ele repara na roupa e vê o quanto ela tá incomodada, então já manda real: sai fora desse trabalho. Mas, quando ela tenta pedir demissão, o gerente não deixa. Aí, o Kei segura a mão dela na frente de todo mundo e atira dali na hora. Herói do rolê, né? Fora do shopping, a Mira ainda tá super sem graça com a atenção que tá recebendo. O pessoal não para de olhar pra ela, o que só aumenta o nervosismo. Aí o Kei tira o casaco e dá pra ela cobrir o vestido. Atitude bem top. E é nesse momento que ele percebe que ela tá usando o perfume que ele deu. Depois, ele conta que vai ver a mãe em breve e aproveita pra agradecer a Mira pela força. Ele também se desculpa pelas coisas duras que falou sobre a personalidade dela. E ela aceita de boas, com aquele sorriso que deixa o Kei todo balançado. A Jonami, vendo os dois ali todos sorrisos, fica com ciúmes. Tava na cara. Mais tarde, o Kei visita a mãe e se desculpa de verdade pelas coisas que disse no passado. Eles finalmente fazem as pazes. No outro dia, ele vai contar tudo pra Mira e ela solta do nada que gosta mesmo é do perfume. Mas o Kei fica meio confuso, achando que ela estava se declarando, até ela esclarecer que era só o perfume mesmo. Haha, a menina deixou o cara em choque por uns segundos, mas quem estava de olho em tudo era a Saki. E ela percebeu na hora: a Mira tá sim apaixonada pelo Kei. Tá estampado na cara dela.
No dia seguinte, a Mira tá indo pra aula quando encontra o Mukai, e ele já manda um convite direto, chama ela pra sair. E pra surpresa geral, ela aceita. Chega o dia do encontro e a Mira aparece toda arrumada, super estilosa. Quando o Kei vê ela assim, dá pra ver na cara dele o incômodo, tá na dele e nem tenta esconder. Ela ainda pede uma ajudinha na escolha de um perfume e quando os amigos escutam isso, já jogam. Vai sair com o Mukai, é? E ela, toda sincera, responde: vou sim. O Kei fica bolado. Mais tarde, o Mukai elogia o visual dela e ainda manda um elogio pro perfume. E ela revela que foi o Kei quem ajudou a escolher. E o Mukai, meio que sacando a parada, solta: aposto que o Kei gosta de você também, hein? Mas a Mira nem acredita nessa possibilidade. E enquanto isso, o Kei simplesmente não consegue parar de pensar nela. No outro dia, o Kei chama a Mira para ir ao museu. Ela pensa que é por causa de um trabalho da faculdade, mas aí lembra que o Mukai tinha contado que vários casais usavam esse tal trabalho como desculpa para ir em date. Suspeito. Quando eles chegam no museu, o clima tá meio tenso. Depois vão tomar um café e aí o Kei solta uma direta: você gosta do Mukai? Ela fica tão chocada com a pergunta que muda de assunto na hora, pedindo para ele esquecer que perguntou isso. Do nada, começa a chover e os dois correm e se abrigam debaixo de uma cabine de telefone. Mira, que morre de medo de trovão, se assusta com o barulho e acaba se jogando no braço do Kei. Só que quando se dá conta do que fez, sai toda sem graça. Ela se despede rapidinho e sai correndo toda enrolada nos próprios sentimentos. No caminho de volta, ela até tenta se convencer de que o Kei é só amigo, mas quando vê ele na faculdade no dia seguinte, o coração acelera de novo. E o Kei percebe na hora: tá rolando sim. Depois de tudo isso, a Mira se encontra com a Jonami, que larga uma bomba, diz que gosta do Kei e pede ajuda para ficar com ele. A Mira, toda insegura e tentando ser boazinha, aceita ajudar. Aí, no dia seguinte, ela chama o Kei para jantar e ele topa todo feliz, até chegar lá e dar de cara com a Jonami. A decepção no olhar dele foi instantânea. Durante o jantar, a Jonami começa a puxar assunto, querendo saber que tipo de garota o Kei gosta, e ele manda: gosto de garotas que usam perfume. Parece aleatório, mas quem entendeu, entendeu. Só que a Mira não pescou nada e nem percebeu que ele estava meio que dando a entender que gostava dela. Aí o telefone dela toca. Era o Mukai. Ela se levanta e vai embora rapidão. O Kei fica na bad e a Jonami aproveita a deixa para tentar flertar, mas ele já corta. Diz na cara que não tem interesse nenhum nela. A garota ainda tenta rir da situação, mas o gelo foi real. A Mira, do lado de fora, vê os dois rindo e pensa: acho que eles combinam. Então ela decide sair de cena, deixando os dois a sós. Mas o Kei vai atrás dela na hora e solta: por que você tá tentando me empurrar pra Jonami? Ela responde dizendo que a Jonami gosta dele e que ela achava que os dois dariam certo. E ainda confessa que se perguntou como seria se ele tivesse uma namorada, porque ele já era incrível como amigo. Imagina como namorado. O Kei fica paralisado. Pra ele, isso foi praticamente uma confissão. Aí ele pergunta, todo nervoso: você gosta de mim, pelo menos um pouco? E a Mira, toda atrapalhada, diz que não. Sai andando rapidinho, mas tá na cara que ela mentiu. E claro, o Kei percebe na hora e fica todo felizinho porque agora ele tem certeza. Ela sente algo sim. No dia seguinte, a Jonami faz questão de contar pra todo mundo que foi rejeitada pelo Kei por causa da Mira. E aí, claro, começa o falatório. Uns alunos ficam dizendo que a Mira só tá ganhando atenção porque tem rosto falso e que a Jonami é muito mais bonita. E quem escuta tudo isso? A própria Mira, que fica super mal. Mais tarde, ela resolve abrir o jogo pro Mukai e conta que fez cirurgia plástica, que o rosto atual dela não tem nada a ver com o antigo. E o que ele responde? Que ainda gosta dela do mesmo jeito. Um fofo, né? Enquanto isso, o Kei acaba se esbarrando com a Jonami, que vê a Mira se aproximando e abraça ele só pra provocar. A Mira vê aquilo de longe e fica arrasada, mas o Kei, irritado, se afasta na hora e diz na cara da Jonami pra nunca mais encostar nele. Aí ele corre atrás da Mira e finalmente se declara de verdade. Diz que gosta muito dela e pede pra namorar. Só que a autoestima da Mira ainda tá muito abalada. Ela simplesmente não acredita que um cara como o Kei poderia realmente gostar dela. Então, mesmo gostando dele também, ela rejeita. E o Kei
fica super triste, óbvio. No dia seguinte, a Mira tenta agir como se nada tivesse acontecido, mas ela mesma confessa pra ele que tá difícil continuar fingindo e se afasta. Ai, que dor no coração dos dois. E como se não bastasse, a Jonami ainda vai tirar satisfação. Só que dessa vez, a Mira já tá cansada da palhaçada e manda a real. Diz que não vai mais ajudar ninguém a ficar com o Kei, e isso faz a Jonami surtar. Ela começa a soltar umas ofensas bem pesadas e percebe que a boazinha Jonami era mascarando tudo esse tempo. Em outra cena, a Jonami dá em cima de um garoto chamado Keito, que fica todo animado com a atenção dela, a ponto de ter até uma foto dela no celular. Meio obcecado, quer ver a continuação desse dorama? Então comenta aí pra mim saber.